A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Vocês comem a gordura, vestem-se da lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Vocês não fortaleceram as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. Assim, elas se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todos os animais selvagens. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todas as colinas. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Eu vou dar uma pausa, vou voltar e vou continuar lendo. É porque essa profecia é marcada por alguns tópicos. Então a gente vai caminhar tópico por tópico para a gente entender. Você sabe que o Ezequiel, ele é um profeta contemporâneo ao exílio que o povo sofreu na mão do povo babilônio, ou babilônico. O imperador, e a Babilônia era o grande império do momento, depois do Egito, a Assíria se tornou um grande império, com Senaqueribe. Depois a Assíria sucumbiu ao poder de Nabucodonosor, e aí a Babilônia surge como um novo e grande, e poderoso e cruel império, que vai tomando todos os povos, até chegar em Judá. Você sabe que depois de Salomão, Roboão, seu filho, não teve sabedoria que seu pai teve, então a nação se dividiu, as 10 tribos do norte passaram a se chamar Israel, com a capital Samaria e o centro de adoração em Betel. As 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, passaram a se chamar Judá, com a capital Jerusalém e o centro de adoração no templo que Salomão havia construído. A Assíria já havia, em 722 a.C., destruído o norte, e Israel como nação e aquelas 10 tribos desapareceram para sempre, nunca mais voltaram a ser tribo e se organizar como nação até hoje. Então, se você conhecer hoje um judeu vivo, ele é descendente ou de Judá ou de Benjamim. As outras 10 tribos do norte desapareceram enquanto povo, nação e genealogia. Então, o povo do sul obedeceu a Deus e foi livrado quando a Assíria invadiu o norte. Nós já vimos isso aqui em outros momentos. Isaías profetizou, Oséias profetizou, e o povo então abriu os olhos para buscar o Senhor, tirar a idolatria e buscar a face de Deus. E aí então eles foram protegidos por Deus. Isaías narra essa história, o Peca, Rezim, Remalias, os caras se unindo lá no norte para invadir e tomar Jerusalém. E Jerusalém é protegida, é salva, e a profecia que Deus deu, o que eles estão tramando contra você, na verdade vai virar-se contra eles. E aí o reino do norte é destruído, e Judá foi livrado em 722. Mas aí o tempo passa. 100 e poucos anos depois desse grande livramento, os 19 reis do norte, todos foram ímpios,
E dos 19 reis do sul, uns 4, forçando a barra e dando muita moral assim para Uzias, 5 reis buscaram a Deus. De coração, sinceridade e espiritualidade, buscando a Deus pelo desejo de se relacionar com Deus, só o Josias. E ele começou com 8 anos de idade, infelizmente, teve um reinado muito curto, de apenas 31 anos, morreu com 39, num vacilo em que ele foi ver como é que estava a batalha e tomou uma flechada, e morreu novo, com 39 anos, diz a Bíblia, o melhor rei que já teve em Jerusalém foi Josias. Mas, veio um e veio outro e veio outro, e nos dias de Joaquim, Nabucodonosor já estava, desde 605, invadindo Jerusalém e levando jovens como escravos para a Babilônia. Então a metodologia da Babilônia era essa: invadiam, os idosos eles matavam, as crianças eles matavam. Por quê? Porque eles querem recurso, ouro, prata, bronze, animais, e querem escravos, gente para trabalhar nas mega obras de Nabucodonosor. Obras que eram feitas todas com pedras muito pesadas, então tem que ter muita gente trabalhando. Então eles matavam os idosos, porque o idoso já não aguenta mais pegar peso, trabalhar na escravidão, e as crianças também. Então eles levavam só os jovens. É por isso que Daniel, Ananias, Misael e Azarias eram jovens e foram levados, porque só os jovens eram levados. E aí, chegando lá, eles tiveram os seus nomes mudados para nomes babilônios, né? Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, em relação às divindades pagãs da Babilônia. Então, em 605 foi a primeira, depois em 601 teve uma segunda, e aí aquela coisa ficou meio suspensa, e Deus chamando a atenção do povo. Se arrepende, converte, se arrepende, converte. E mesmo o povo sofrendo alguns pré-juízos, eles não se atentaram e continuaram vivendo em rebeldia contra Deus. Por isso que a palavra é pré-juízo, é o que vem antes do juízo. Já perderam alguns jovens, já perderam alguns recursos, já tiveram pré-juízos. Se não abrir o olho, vem o juízo. Porque é assim que funciona, irmãos. Todo prejuízo é um pré-juízo. A gente tem aquele baque, aquela perda, aquela situação que nos coloca para refletir. Se a gente der um passo atrás, se arrepender e falar, Deus está certo, eu estou errado, o que eu faço para consertar? Como disse Deus ao próprio Salomão, quando orava em gratidão pelo templo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se afastar dos maus caminhos, buscar a minha face, dos céus eu ouvirei a sua voz e sararei a sua terra. Mas é se o meu povo fizer, eu já fiz. Agora, se o povo não fizer, não terá o que fazer. Então, Ezequiel, levantado por Deus, nesse momento, a Babilônia está invadindo, já está levando um pessoal e um recurso, mas ainda tem jeito. E Ezequiel é levantado exatamente como se fosse esse profeta, assim, dos 45 do segundo tempo, de gente, prejuízos estão acontecendo, mas ainda dá tempo. Mas dá tempo como Ezequiel? Olha o poder do Nabucodonosor. Nós não temos como ganhar deles. Nós não, mas o nosso Deus tem. Porque o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Portanto, o que a gente precisa fazer, dizia Ezequiel, é se posicionar radicalmente contra o pecado, contra a idolatria, contra a rebeldia que temos contra Deus. Se a gente se arrepender e obedecer, Deus bota o Nabucodonosor para correr. Então Ezequiel é esse profeta, que tem essa mensagem. Gente, 45 do segundo tempo,
mas ainda dá para virar. Sabe aquele jogo que o seu time tem que fazer um gol para ser campeão, 45 do segundo tempo, o juiz deu 1 minuto de acréscimo, mas você é aquele torcedor crente, que às vezes acredita até mais no time do que em Jesus, louvado seja Deus, e você acredita, 1 minuto, tem que fazer um gol, a bola está no pé do adversário, lá no campo de defesa, eles estão tocando a bola no campo de defesa para gastar o tempo e acabar o jogo, e você como torcedor fica ali, mas ainda dá, se alguém roubar essa bola, ainda dá, e você fica ali, vai dar, até que o juiz apita e você fala, não deu. Mas enquanto o juiz não apita, você ainda acredita. Esse é o Ezequiel, irmãos, é o torcedor fanático do poder de Deus, dizendo assim, ainda dá, se arrependam, vamos cair de joelho no chão, vamos concordar com Deus, vamos abandonar a nossa idolatria, vamos, porque ainda dá tempo, vamos, ele é esse profeta, que está acreditando, e porque acredita, prega, e porque prega, vive, e ele está ali naquele 45 do segundo tempo, vendo a situação acontecer, e Deus ainda levanta ele e diz assim, fala com eles o seguinte, está realmente acabando o tempo, mas se eles me buscarem, e se renderem, eu ainda posso ter compaixão deles. Tudo bem, Deus, então o que é que eles têm que fazer? E aí Deus começa dizendo, tem que começar pelos líderes, os pastores de Israel. Por isso que veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, o Ezequiel, profetize contra os pastores de Israel. Quem são os pastores? Os líderes, o rei, os sacerdotes e os profetas. Essa é a liderança de Israel. O rei ímpio, os profetas calados, morrendo de medo da Babilônia, e os sacerdotes roubando, corruptos, pegando os recursos que eram para ser usados na obra de Deus e usando para o seu próprio deleite. A Babilônia vai invadir mesmo, nós não temos como ganhar, nem exército a gente tem, o nosso rei já foi levado, está amarrado, preso, a gente não tem profeta mais, a gente não tem mais nada, eu vou ficar dando mole com esse recurso aqui para Nabucodonosor pegar e levar para ele, eu vou pegar para mim antes logo. E aí os caras não acreditavam que Deus poderia dar a vitória a eles, eles se renderam, e aí Deus está dizendo, Ezequiel, fala com o povo, ainda dá tempo, é só eles quererem, se eles quiserem, eu quero em dobro. E aí Ezequiel começa falando aos líderes, pastores de Israel, nossos reis, nossos profetas, nossos sacerdotes, se arrependam, creiam em Deus, vivam aquilo que vocês estão ensinando para nós. Será possível que a gente se esqueceu de tudo que aconteceu aqui para trás? A gente se esqueceu que Ele é o Criador do universo? A gente se esqueceu que Ele abriu o mar? A gente se esqueceu que Ele derrubou as muralhas? A gente se esqueceu de tantas vitórias que Ele nos concedeu, por que é que agora Ele nos abandonaria? E os líderes estão dizendo, não queremos saber de guerra, não queremos saber de briga, deixa Nabucodonosor levar o que quiser, eu já garanti o meu, e que vocês se lasquem para lá. Por isso, versículo 7, pastores, ouçam a palavra do Senhor, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina. Então, o contexto aqui, os pastores são os líderes políticos, religiosos e espirituais.
reis, sacerdotes e profetas. E quem são as ovelhas aqui? O povo que está sofrendo. E quem são aqui no dizer profético de Ezequiel, quem são as aves de rapina que estão usando as ovelhas como presas, como alimento? São os babilônios. Então Ezequiel está dizendo, liderança, Deus está dizendo, as ovelhas estão entregues à rapina, se tornaram pasto para todos os animais selvagens. Quem são os animais selvagens? Os da Babilônia, que estão vindo e estão destruindo e matando todo mundo. Se tornaram pasto. Olha, isso aqui é forte demais. Ovelhas que deveriam estar se alimentando do pasto, estão virando pasto dos animais selvagens que não comem pasto e vivem sendo predadores de ovelhas. Anota essa para você postar. Veio agora, quentinha. Ovelha que não pasta, vira pasto. Vou repetir para você entender. Ovelha que não pasta, vira pasto. Gente de Deus, ovelha de Jesus, que não se alimenta da palavra de Deus, vai virar presas na mão dos lobos, ou na boca dos lobos, né? Somos ovelhas do Senhor, queridos. Isso aqui é o nosso pasto. Quem não pasta, vira pasto. Amém, pastor? Gostou dessa? Quem não se alimenta, vai virar alimento do maligno. Você se lembra em Gênesis? É uma aplicação alegórica. Peço desculpa aos exegetas. Abre o parênteses. Quando o ser humano pecou em Gênesis 3 e Deus chegou e foi dando o juízo para cada um, né? Aí o homem acusou a mulher. Não, eu não, foi a mulher. Aí a mulher, eu não, foi a cobra. Porque é assim que a gente faz, né? Quando a gente erra, a gente tem a tendência de acusar o outro. Mas acusar o outro não me exime da responsabilidade e de viver as consequências do meu erro. Então Deus falou, não foi você, não foi a mulher, beleza, então para fora e vai trabalhar. Aí a mulher, não foi você, não foi a cobra, então para fora, vai sentir dor e sangrar todo mês, tchau. E você, cobra? Aí a cobra não tinha ninguém para acusar, aí ela ficou quieta. Aí o que é que Deus falou com ela? Qual foi o juízo da cobra? E você sabe quem estava possuindo aquela cobra ali, né? Todo mundo sabe quem é a cobra ali? Satanás. De hoje em diante rastejarás e comerás pó. Um capítulo antes, Deus criou o homem do pó. Somos criados do pó da terra. O mesmo que depois do pecado se torna alimento da cobra. A nossa natureza pecaminosa, o nosso corpo, a nossa carne, mortal e inclinada ao pecado, se tornou a partir daquele momento alimento de Satanás. Ele vive se alimentando dos nossos pecados. Se a gente não peca, a gente mata ele de fome. Porque ele vive do pó da terra. Então quanto menos carne, menos pó. E Gálatas 5 nos dá a receita para isso. Quanto mais do Espírito, menos da carne. Se a carne veio do pó da terra, quanto mais do Espírito, menos comida eu dou para o diabo. Eu não sei você, mas se depender de mim, eu quero que ele morra de fome. Eu não consigo
De vez em quando eu estou dando um belisquetezinho para ele. Mas eu vou morrer tentando diariamente fazer com que ele passe fome. E eu não vou ficar dando banquete para ele se alimentar através da minha natureza pecaminosa, não. Eu vou matar a minha carne pelo poder do Espírito, cravá-la na cruz junto com Jesus, e ali a cabeça da serpente será esmagada, porque nem a morte nem o pecado domina sobre nós, porque somos escravos de Cristo. Então Deus está dizendo: líderes, o que é que vocês fizeram com o meu povo? Ao invés de dar alimento para o povo, vocês fizeram do povo alimento para eles. Versículo 9: por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: eis que eu estou contra os pastores e lhes pedirei contas das minhas ovelhas. Farei com que deixem de apacentar ovelhas e não apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de comida. Deus está dizendo: vocês não souberam executar o ministério que eu dei para vocês. Eu separei, eu ungi os reis, os profetas, os sacerdotes. Eu lhes dei do meu Espírito, eu lhes dei o dom do Espírito, eu lhes dei tudo que precisavam e vocês não fizeram corretamente. Portanto, o juízo recairá sobre vocês. E aí você vai ler a história da invasão da Babilônia, você vê, os primeiros que foram levados foram os líderes, amarrados como bicho e apresentados na Babilônia como prêmios de guerra. Olha aí o rei dos judeus. Os judeus não eram tão poderosos com o seu Deus Jeová. Aí o rei deles, para nós é um cachorrinho amarrado na coleira. E entre as nações, no capítulo 36 vai dizer, a partir do 16, entre as nações se diziam, aí não foi Deus que deu a terra para eles? Perderam a terra. E Deus está dizendo: não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas em atenção ao meu santo nome. Assim diz o Senhor, o santo nome que vocês profanaram pelas nações, porque vocês não me obedeceram. Então vocês estão sofrendo juízo, e isso está sendo motivo de escárnio entre os povos. Por causa de vocês, o meu nome está sendo escarnecido. Os babilônios estão cantando e dançando, e dizendo que eu, Jeová, não sou poderoso. E aí no 37 vem a dos ossos secos, que simboliza o retorno daquele povo, na retomada de Jerusalém como um grande exército. É só ler direitinho, entender a simbologia, e é top demais. Mas vamos voltar para cá. 11, porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Aleluia. Se os meus líderes não deram conta, fiquem tranquilos, eu desço aí e dou conta. Portanto, nós temos aqui dois extremos. O primeiro extremo é o juízo de Deus sobre os líderes que Ele levantou, que sofrerão o juízo da parte de Deus porque não fizeram como Deus pediu, se corromperam no ministério. E a gente pode tirar lições preciosas para nós hoje, principalmente os líderes de Deus hoje. Se nós, líderes do Israel espiritual de Deus que está sobre a terra, se nós não fizermos conforme a vontade do Senhor, nós atrairemos o juízo de Deus sobre nós, e que assim seja, amém. Se eu não estiver fazendo do jeito de Deus, que Ele me tire e faça Ele mesmo, mas que eu não seja motivo de tropeço para a igreja do Senhor. E por outro lado nós temos o povo, que são ovelhas.
e que também tem obrigação de pastar. Porque não adianta cortar o capim e botar na boca, ela tem que mastigar e tem que engolir. Portanto, há a responsabilidade dos pastores em levar para o pasto, mas há também a responsabilidade da ovelha em reconhecer a sua necessidade e procurar o pasto. Então, com Deus é assim. Por isso que a espada tem 2 gumes, ela corta para os 2 lados. Ao mesmo tempo que ele morde, ele assopra. Ele exorta e consola. Bate no líder e bate no povo também. Ou só os líderes que erram? Então, Deus está dizendo aos líderes que não estão sendo fiéis, o juízo recairá sobre eles. Eu vou me ver com eles. Pode deixar que eu resolvo. E ao rebanho do outro lado, Deus está dizendo: não está tendo pasto para vocês? Vocês estão procurando e não estão achando? Então venham a mim, que eu tenho pasto para vocês. Eu vou descer aí, como pastor, versículo 12, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra as ovelhas dispersas, assim também eu buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvens e densas trevas. Vou tirá-las do meio dos povos, e as congregarei dos diversos países, e as trarei de volta à sua terra. Vou apacentá-las nos montes de Israel, junto às correntes de água e em todos os lugares habitados da terra. Deixarei que pastem em bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Ali elas se deitarão em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Quem é a ovelha de Deus junto comigo aqui? O texto está dizendo: pasto bom só tem em Israel. Israel é a presença de Deus, o povo de Deus. Se lembram de Elimeleque? Com Noemi? Moravam em Belém, diz o texto, houve fome em Belém. Betlehem, a casa do pão, faltou comida. Na casa do pão, faltou o pão na padaria. Elimeleque desesperou, vou morrer de fome, e partiu para Moabe, saiu de Israel, e foi em busca de alimento em Moabe. Aí ele teve um filho, Malom, que significa fraqueza. Teve o segundo filho, Quilion, que significa aniquilação. Com fome o menino nasceu fraco, mais fome ainda o menino nasceu aniquilado. Em Moabe está a nossa solução. Chegaram em Moabe, os meninos se casaram, Orfa e Ruth. O que aconteceu? Elimeleque morreu, Malom morreu, Quilion morreu, ficou 3 mulheres viúvas, que não podia trabalhar, vai viver do que agora? A Orfa fala assim: tchau para vocês, vou caçar um homem ali, porque eu estou nova ainda. E se aqui em Moabe não tem negócio de lei aí, de levirato, de divórcio, de nada, aqui nós casamos com quem quer, a hora que quer, com quantos quer, então vocês se viram aí que eu vou atrás de um homem e vou comer, não vou morrer não. Aí a Noemi fala: Ruth, você fica à vontade, eu vou voltar para Belém, porque minha família está lá, eu não tenho família aqui. Aí a Ruth fala: eu vou com você. Ruth, minha filha, mas você não é belemita, você não é da casa de Israel, você não é judia, você é uma menina gentia, pagã, ímpia, incrédula. Você vai fazer o que atrás de mim? Versículo chave do livro de Ruth: seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Ruth se converte, sem apelo. Essa que é boa. E aí elas voltam e vão para os campos de Boaz. E Boaz é o Goel, o resgatador de Deus, o parente próximo, que toma agora Ruth como esposa. E Noemi e Ruth passam a viver muito melhor
do que estavam antes. Em Belém é que tem comida para nós, gente. Na casa do pão. E o nosso pão é aqui, ó. A gente está buscando outros pastos. A gente está buscando outros alimentos. A gente está buscando se satisfazer com outras coisas, mas Deus está gritando, desde 600 antes de Cristo, não há comida fora de Israel. É isopor. Vocês vão mastigar, vai dar falsa sensação de saciedade, mas aquilo não tem nutriente para te manter em pé. Daqui a pouco baixa a sua imunidade e você morre. Porque ninguém vive de fandangos. A gente vive de arroz com feijão. E arroz com feijão do crente está aqui. Não adianta. Jujuba, algodão doce, não é? Biscoito recheado, açaí, é muito gostoso, mas vive só disso para você ver onde é que você vai. Portanto, tem muita coisa que é gostosa, agradável, docinho, mas não traz nutriente. Em breve, Elimeleque, Malom e Quilion, a morte te espera, porque só tem pão em Belém, e Jesus nasceu por isso que Belém é a casa do pão, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. Aleluia! Quanto a vocês, minhas ovelhas, diz o Senhor, estou falando que bate lá e cá, olha o 17, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas. Ué? Estou lendo a Bíblia, gente? Ou estou inventando aqui? É Bíblia ou não? Julgarei os líderes, já passou, acabou o ponto. Os líderes, eu me resolvo com eles, é o juízo. Agora, vocês, rebanho, vocês também têm suas responsabilidades. Vocês também têm seus compromissos, seu comprometimento. Julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Porque quando eu olho para o meu rebanho, vocês acham que me engana? No meio da muvuca do rebanho parece que é tudo ovelha. Mas eu que olho de cima, sei bem distinguir quem é e quem não é, hein? Amém? Olha um rebanho na horizontal assim, ó. É tudo ovelha. Agora, olha um rebanho de cima para baixo. Você vê na hora. Parece, mas não é. Anda junto, mas não é. Não é. É o crente denorex. O pessoal com mais de 35 anos aí entendeu a referência. Amém? A gente quer parecer crente ou a gente quer ser crente? Fala a verdade. Olha para mim. Eu pareço? O pastor Chimenez está assim, ó. Meu filho, não faça isso. Ele está pensando ali assim, eu te conheci, você era embaixador do rei, meu filho, criado por Nilson de Márzio. Se ele tivesse aqui, aí está rolando no túmulo lá agora, vendo você fazendo um negócio desse. Que pastor Nilson de Márzio não diria se te visse assim, meu filho, com tênis de basquete no púlpito? Eu sou cria dele. Parece? Então por que está aqui? Porque é. Porque o que é sempre mais importante do que o que parece. O que parece e não é, uma hora a máscara cai. Mas aquele que é e não parece, permanece, mesmo sem parecer. O ideal, eu já tentei
desistir. É ser e parecer. É o ideal, mas tem que ser natural. Eu tentei, um bom tempo eu tentei, ser e parecer. Mas eu descobri que era um jugo pesado demais para mim, eu tentar parecer algo que eu não sou. E aí eu desisti, e Deus me encorajou. Meu filho, ovelha e ovelha, carneiro e bode. Mas importante é ser. Então, amém, me preocupa em ser. Parecer é preocupação também, mas é secundária. Eu não estou falando que nós vamos chutar o balde nos nossos costumes, na nossa moralidade, no nosso jeito de vestir, de falar, de conduzir, a nossa postura diante da sociedade. Eu não estou dizendo que nós vamos chutar o balde e vamos parecer ímpio. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que mais importante do que parecer é ser. E Deus vai conduzindo, porque se for ovelha, pertence ao seu rebanho, e se é do seu rebanho, Ele garante o alimento. Então, ovelhas, diz o Senhor, 18, será que não lhes basta boa pastagem? Ainda precisam pisar aos pés o resto do seu pasto? Ei, rebanho, vocês têm seminário, vocês têm EBD, vocês têm pregações positivas, vocês têm série de mensagens, vocês têm link dos vídeos, vocês têm áudio, vocês têm tudo, não basta não? Várias versões, várias traduções, tem dicionário, aplicativo, está tudo fácil. Que desculpa é essa que vocês ficam me dando que não tem alimento? Quer mais? Se não tem alimento por culpa da liderança, o juízo recairá sobre a liderança. Mas, está dizendo a palavra, tem hora que tem alimento sim, mas são as ovelhas que não sabem e não querem pastar. Então a grande pergunta para nós como igreja hoje, trazendo do mundo bíblico, trazendo lá de 600 a.C. para a nossa realidade hoje, nós como ovelhas de Jesus, vamos ser sinceros, falta alimento para nós, irmãos? Você entra no YouTube, digita o texto que você quiser, o tema que você quiser, o título que você está procurando, e vai vir pelo menos umas 200 mensagens para você ouvir, assistir e aprender. Ah, não gosto de ler, bota no aplicativo, dá o play, você ouve. Ah, mas só ouvindo eu não consigo entender, então bota um vídeo, que aí você assiste, ouve e entende. Ah, nem assim eu consigo. Irmão, então sinto muito, você não é ovelha. Porque pasto tem. E verde, hein? E fresco, hein? Portanto, 19. Não basta terem bebido água limpa, ainda precisam turvar o resto com os pés. As minhas ovelhas têm de comer o que vocês pisaram com os pés e beber o que vocês turvaram. Além de não comer, vocês ainda estão estragando a comida. Além de não beber, vocês ainda estão sujando a água. Por isso, assim diz o Senhor, eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. O que é que Deus está dizendo? Entre os líderes tem problema, o juízo já está chegando, calma que daqui a pouco eles vão tudo amarrado. Mas entre o povo também tem problema, e tem povo que está atrapalhando o próprio povo de viver o que Deus quer. Porque quando é a liderança que erra, a liderança está sob os holofotes. É mais fácil todo mundo ver. Mas quando é no meio do povo, no meio do rebanho, quando é na surdina, quando é nas esquinas, quando é nas escondidas, não fica fácil de todo mundo ver. Mas Deus está dizendo, eu estou vendo, hein? Eu estou vendo, hein? Que no meio do rebanho tem umas ovelhas gordonas, que estão comendo e amassando o resto,
estão bebendo e sujando a água, e quando as magrinhas vêm, não tem mais comida nem água, porque as próprias ovelhas atrapalharam a comida da outra. Por isso, versículo 20, eu julgarei. 21, visto que com o lado e com o ombro de vocês dão empurrões, e com os chifres rechaçam todas as ovelhas fracas, até que as tenham espalhado por toda parte. Lá no contexto do Ezequiel, tinha gente que era do povo, gente judeu, que estava pelo medo da Babilônia, atrapalhando os menos favorecidos, e eles eram entregues mais depressa nas garras de Nabucodonosor. E trazendo para o nosso contexto, como é que a gente aplica essa profecia? Nós que somos povo de Deus, às vezes a gente também atrapalha os outros, com nossas atitudes, com nossas falas, com a nossa abordagem. A gente às vezes proíbe coisa que Deus nunca proibiu, a gente critica coisa que Jesus nunca criticou, a gente se acha dono da verdade, e com isso a gente atrapalha os outros de se achegarem a Deus. Portanto, os líderes têm responsabilidade, mas os liderados também. Os pastores têm responsabilidade, mas as ovelhas também têm. Portanto, 22, eu livrarei as minhas ovelhas, para que não mais sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas, porei sobre elas um só pastor. Um só pastor. Deus, mas como que um só pastor vai dar conta desse povo todo? Ele as apacentará. Quem será esse pastor, Deus? Eu o chamo de Davi. Aí você olha e pensa assim, ué, mas o Davi não viveu 1000 anos antes de Cristo? Isso aqui não está mais ou menos em 600 antes de Cristo? Isso aqui está acontecendo quase 400 ou um pouco mais de 400 anos que Davi já morreu. Como que Davi vai ser o único pastor do povo? Você precisa se lembrar que esse texto não é narrativo, ele é profético. Portanto, Davi aqui é um símbolo para aquele que vai reinar sobre vocês, e ele é o meu amado. É isso que significa a palavra Davi. Quem é o Davi? Quem é o amado? Quando ele está entrando em Jericó, o cego viu e disse: filho de Davi, tem compaixão de mim. E quando ele foi no Jordão, apareceu uma pomba parecida com essa aqui. E do céu uma voz bradou: esse é o meu filho Davi. Porque Davi em hebraico significa amado. Em Cristo se cumpre essa profecia. Ele é o nosso pastor, Ele é o único pastor, Ele é aquele que consegue pastorear todo o rebanho, porque Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele é o pastor dos pastores, Ele é o nosso pastor, é por isso que nada nos falta. Portanto, farei uma aliança de paz com as minhas ovelhas. Livrarei a terra de animais selvagens, para que as minhas ovelhas vivam em segurança no deserto e durmam nos bosques. Note bem, Deus não está prometendo que vai tirar as ovelhas do deserto, está dizendo que vai dar segurança no deserto. Delas e dos lugares ao redor do meu monte eu farei uma bênção, farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênção. As árvores do campo darão seu fruto, a terra dará as suas colheitas, as ovelhas estarão seguras na sua terra e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar o jugo que pesava sobre elas e as livrar das mãos dos que as escravizavam. Nabucodonosor simboliza Satanás, que tem um único intuito: nos tornar escravos de suas tentações. E Deus está dizendo: o único que pode despedaçar o jugo que Satanás quer colocar sobre o meu rebanho
é o poder do meu Filho amado, que será o pastor, e ele tem poder para quebrar todas as cadeias, todas as correntes, cortar as amarras, e o meu povo não servirá de rapina aos gentios, nem serão devoradas por animais selvagens, mas viverão em segurança, e não haverá quem as espante. Eu lhes darei plantação memorável, nunca mais serão vítima de fome na terra, nem terão de suportar a zombaria das outras nações. Saberão que eu, o Senhor seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel. Diz o Senhor: vocês são minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto, vocês são o meu povo, eu sou o seu Deus, diz o Senhor. Por isso, e só por isso, podemos dar um viva à compaixão, porque éramos escravos, e agora somos livres. Éramos famintos e agora estamos saciados. Éramos como ovelhas sem pastor, mas agora pertencemos ao rebanho do amado pastor que cuida tão bem de nós. A compaixão de Deus em Cristo nos alcança, porque somos ovelhas de Jesus. É isso. Domingo passado, nós vimos aqui aquele texto em que Jesus olha para as multidões. Diz o texto, ele teve compaixão delas, porque eram como ovelhas sem pastor. E eu mencionei na mensagem de domingo que aquele episódio era para cumprir essa profecia de Ezequiel, porque é em Cristo, que nós somos alvos da compaixão de Deus, e precisamos viver essa compaixão, fazendo missões, porque Deus ainda quer ovelhas que estão espalhadas por aí, e é nosso papel aumentar o rebanho do Senhor, fazer com que Jesus seja o pastor de muita gente, através de nós, porque nós encontramos o pasto, nós encontramos as águas, a gente sabe onde tem comida, e como disse o pregador, e eu não sei agora quem foi que disse isso, inclusive essa frase é alvo de polêmica, tem gente que diz que ela é de Spurgeon, tem gente que diz que ela é de John Wesley, de não sei mais quem, George Whitefield, é aquela turma boa lá da Inglaterra. Mas teve um cara que disse: evangelismo é um mendigo contando ao outro mendigo onde encontrar o pão. Essa frase não é minha, e ela já tem muitos anos, mas eu acho que é isso que essa frase está querendo dizer. Nosso papel, já que encontramos o pão, já que somos alvo da compaixão de Deus, é contar para os outros onde tem pão e onde está a compaixão do Senhor. Que Ele possa usar a sua vida para isso. E esse mês estamos em campanha de missões mundiais. E até o final do mês você pode trazer a sua oferta, colocar ali no gasofilácio de missões. E nós estamos vivendo a compaixão, orando pelos missionários, orando para que Deus levante vocacionados e orando pelo sustento desse povo que está espalhado pelo mundo, como rebanho de Jesus, para levar a compaixão de Deus a todas as nações, como foi profetizado aqui. Eu não quero ficar de fora disso.
eu estou orando, eu sou um que se colocou de pé diante da vocação e eu quero ofertar, porque eu quero contribuir com o que Deus está fazendo no mundo, para acabar de cumprir essa profecia, até que Ele venha para buscar o seu rebanho. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.